suas orações. Meus irmãos, hoje é Dia dos Pais, e eu quero, junto com os irmãos aqui, a gente aprender um pouquinho mais sobre 3 tipos bíblicos de paternidade. 3 tipos bíblicos de paternidade. Eu quero começar falando sobre alguma dificuldade que às vezes nós, enquanto seres humanos, no geral, nós temos. Porque enquanto somos humanos, pais, somos falhos, cometemos erros quando estamos educando os nossos filhos, e muitas vezes isso é transferido, esse sentimento às vezes é transferido com o Deus Pai, que é o primeiro que nós vamos ver aqui, o primeiro tipo bíblico de paternidade, o Deus Pai. E os demais personagens de paternidade, exemplos. Às vezes, algumas pessoas cresceram sem a presença dos pais e têm uma dificuldade em chamar Deus de Pai e de dizer, Deus, eu te amo. Outros sofreram abuso de diversas formas, abuso verbal, abuso físico, outros até é difícil de a gente narrar aqui, era uma das coisas que eu ficava indignado quando a Liliane desenvolvia a função de conselheira tutelar, e quando ela chegava desesperada, dizendo da narrativa de pais que abusaram dos seus próprios filhos, das suas próprias filhas. Então, são várias as complicações que os seres humanos oferecem enquanto pais, agindo com brutalidade, agindo com desprezo, e tantas formas e formas erradas das ações de vários pais. E, às vezes, nós nunca ouvimos do nosso pai, olha, meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo, vem aqui, quero te dar um abraço. Muitas pessoas nem souberam, nem sabem o que é isso. E, meus irmãos, infelizmente, isso acaba transferindo esse sentimento, às vezes, e essa dificuldade em um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus Pai. E eu quero falar sobre esse primeiro ponto, então, o primeiro tipo bíblico de paternidade. Lógico, o nosso Deus Pai. E na Bíblia ele é apresentado como o Pai no sentido absoluto de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas e aquele que nos enviou a salvação, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, agora veja bem, enquanto às vezes alguma dessas situações que eu falei aqui, que eu narrei aqui, talvez você tenha passado por algum desses tipos de problemas. Nós vemos o Deus Pai, na sua essência, no seu sentido absoluto. Ele, meus irmãos, o nosso Deus Pai, Ele é o puro amor, o amor infinito, a forma perfeita e imutável do amor. Aleluia! Ele é amor. Ele não contém amor, mas Ele é a essência do amor. E Ele nos ama pela sua plenitude. Aleluia! Por completo. Aleluia! Meus irmãos, e lá em João 3,16, versículo conhecidíssimo que nós citamos todas as vezes que nós falamos sobre isso, nós falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, para nos salvar, aleluia, para salvar a humanidade. Esta é a prova verdadeira que o Senhor nos ama, aleluia. Então, mesmo que nós tenhamos sofrido algum tipo de perdemos alguma coisa com os nossos pais, não conseguimos ter um pai que talvez suprisse tudo aquilo que nós imaginávamos na nossa mente, mas o nosso Pai celeste, o nosso
Pai, Ele nos ama com amor incondicional. Aleluia. Nós podemos sentir esse amor. Aleluia. Nós podemos participar desse amor. Nós podemos usufruir desse amor. Aleluia. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a este Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus Pai, Ele é santo. Isaías 6,3 nos diz isso. Absolutamente puro e separado do mal. O nosso Deus. Aleluia. Nele não há maldade. Não há maldade. Muitas vezes nós vemos até mesmo, e sabemos de relato, de pais passando os filhos para trás. Questão de herança ou outras questões financeiras e tantas outras possibilidades que nós abrimos aqui. Mas a santidade do nosso Pai Celeste, do nosso Pai, que é o Pai padrão, que é o Pai que não contém erros, Ele é santo, e por Ele ser santo, Ele é separado do mal, nele não existe maldade, só existe bondade, quando Ele olha para mim e para você. Toda a ação de Deus para mim e para a tua vida contém bondade. Aleluia. Apesar de no momento nós não entendermos, e pensarmos talvez que Deus não esteja conosco, talvez que Deus permitiu isso, que isso desse errado, aos nossos olhos, ao nosso ver humano, pode parecer errado, mas Deus, Ele é separado do mal. Aleluia, não existe maldade em Deus, e tudo aquilo que Ele faz, e que Ele permite que nós passemos, é para o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Lá na frente, nós conseguimos entender e compreender, Deus estava comigo, aleluia, Deus estava comigo, aleluia. Ele é amor infinito, Ele é santidade, Ele é soberano. Salmo 103:19 nos diz isso, porque Ele reina sobre tudo, sobre todos, com autoridade suprema, aleluia, glória a Deus. E é diferente do autoritarismo. Eu quero falar aqui com bastante cuidado, mas os irmãos já vão entender sobre quem estou falando. Nós estamos vivendo num período em que nós vemos pessoas agindo de forma com autoritarismo, sobrepondo as leis, sobrepondo tudo e a todos, e agindo de uma forma autoritária. E o nosso Deus não age dessa forma. O nosso Deus Pai, este tipo bíblico de paternidade que nós devemos honrar, Ele é soberano e Ele reina sobre tudo e sobre todos com autoridade suprema. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos nos curvar a esta autoridade que é exercida por Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos outros atributos de Deus que a gente sempre fala aqui. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não vou me deter muito nisso, mas a onisciência dele, Ele conhece tudo perfeitamente sobre as nossas vidas. Ele é onipotente, nada é impossível para Ele. Onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Quero me ater mais um pouquinho aqui sobre a justiça. Salmo 89:14 diz que Ele julga com retidão e imparcialidade. Aleluia. Não tem essa de, eu já vi isso, já presenciei isso. Creio que os irmãos sabem e conhecem alguém próximo de vocês, em que às vezes é perceptível de um pai ou de uma mãe demonstrar, quem sabe, mais amor e mais carinho, mais afeto para um filho do que para outro. Isso às vezes é perceptível. Eu conheci uma pessoa em que, para um filho, tinha 3 filhos na família. Para 2, eram dado tudo, todas as coisas que aquela pessoa pedia, que aqueles 2 pedissem. Era bicicleta, era carro do ano, era isso, era aquilo. E para uma terceira pessoa, nada. Era desprezada dentro da sua própria família. Mas aqui nós estamos falando de um Deus, meus irmãos, de justiça. O que Ele
que nós lemos aqui em Salmo 89, 14? Que ele julga com retidão e imparcialidade. Aleluia. Ele me ama o mesmo tanto que ele ama a cada um dos irmãos. Aleluia. Ele não me ama mais e nem menos. Não te ama mais e nem menos. Ele ama a todos nós de uma forma igual. Aleluia. Porque Ele é justiça. Ele é um Pai justo. Aleluia. E nele não há imparcialidade. Aleluia. Ele não gosta mais de um do que de outro. Ele não pune mais um do que do outro. Aleluia. Porque Ele é um Deus justo e nele há justiça. Aleluia. Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Ele é misericórdia. Lamentações 3, 22 e 23. Ele compadece de todos e perdoa a todos que se achegam a Ele. Fidelidade dele também é um outro caráter que está em Deuteronômio 7, 9, que Ele cumpre todas as suas promessas sem falhar de nenhuma. Aleluia. Provisão. Ele é um Deus provedor, Mateus 6, 26. Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Já preguei sobre isso, né? Sobre Ele suprir. Nem tudo que a gente pede é a nossa necessidade. Às vezes nós pedimos coisas que não são necessidades para nós. Mas aqui Ele diz, nesse texto, que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é Deus provedor, Pai provedor, aleluia. E aqui também, por último aqui, neste primeiro tópico, Ele é um Deus que nos dá proteção. Salmo 46, 1, refúgio seguro em tempos de aflição. Aleluia, glória a Deus, esse é o Pai. É o meu Pai, é o nosso Pai, por excelência, em quem nós podemos confiar plenamente. Como eu disse no início, talvez alguma decepção nós tenhamos sofrido com os nossos pais, mas com Deus nós não iremos sofrer nenhuma decepção, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pai, digno de louvor, de adoração, digno das nossas palavras, em falar para Ele, meu Pai eterno, poderoso, eu te amo, aleluia, declarar o nosso amor, trazer a nossa declaração do fundo da nossa alma ao nosso Pai, aleluia, glória a Deus, amém? Então, primeiro aqui, Deus Pai. O segundo tipo bíblico de paternidade é o nosso pai na fé, Abraão, que nos ensina muitas coisas também. E nós aprendemos um relacionamento aqui com este Deus Pai que eu acabei de falar, com esse Deus soberano, através deste chamado deste homem, que foi um exemplo de confiança inabalável no Deus Pai que ele servia. Nós vemos Romanos 4, 11. O Eric, você pode colocar para nós lermos esse versículo? Romanos 4, 11. E Abraão recebeu o sinal de circuncisão com o selo da justiça, da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ser o pai de todos os que creem. Amém? Pode tirar, muito obrigado. Meus irmãos, então, nós vemos que nós temos que aprender a confiar nesse Deus Pai, assim como Abraão fez. De uma forma incondicional, e eu quero colocar ainda além mais aqui, uma obediência radical. Abraão obedeceu de uma forma radical que talvez, quem sabe, eu e você não tivéssemos a coragem desse homem. Ele cria num Deus Pai, tudo isso aqui. Nós vemos aqui, com amor infinito, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, justo, misericordioso, fiel, provedor e protetor. Por isso, a obediência radical. Quando Deus falou para ele, olha, sai do meio da tua terra, sai do meio
da tua parentela, abandona tudo que você construiu até agora, abandona tudo que você conquistou até agora, abandona e tira todas as raízes que você tem até agora, e você vai para uma terra ainda que eu ainda vou te mostrar. Deus ainda não mostrou um plano para ele, que ele falou, puxa vida, esse plano é legal, Deus fez um projeto legal para a minha vida aqui. Não, nem isso ele tinha. Ele tinha uma promessa de uma terra ainda que Deus ainda haveria de mostrar para ele. Veja que obediência radical. Meus irmãos, é esse tipo de exemplo que nós devemos ter, desse nosso pai da fé, que quando Deus disser alguma coisa para mim e para você, aleluia, que nós possamos ter essa obediência radical de Abraão, aleluia. Senhor, eu obedeço, mesmo que eu ainda não veja a provisão, mesmo que eu não veja o recurso, mesmo que eu não veja as possibilidades, os caminhos, as portas se abrindo, mas Senhor, eu vou obedecer, porque eu obedeço a voz do meu Pai, aleluia, que é meu protetor, que é aquele que me dá provisão, é aquele que vai na minha frente, aleluia. Obediência radical, ele deixou sua terra sem saber para onde ia. Gênesis 12, de 1 a 4, conta isso. Meus irmãos, e o que nós vemos mais hoje é o contrário disso. É o contrário. É o reflexo da sociedade, em que os pais, infelizmente, alguns tipos de lares que nós vemos, os pais obedecem aos filhos, sem a possibilidade, às vezes, de comprar alguma coisa, vai lá e se arrebenta em dívida. Esses dias, tem uma pessoa que eu conheço a família, e a filha manda completamente na mãe e no pai. A ponto de eles tinham um comércio aqui, em algum bairro da cidade, e a filha queria um iPhone 13, e queria um carro, e queria isso. Eles tiveram que fechar o comércio deles, porque a filha colocou o pai e a mãe na falência. Por dominarem o pai e a mãe. Meus irmãos, e nós vemos muitas pessoas também, uma geração que quer determinar que Deus faça na sua vida. Senhor, o Senhor tem que fazer assim, e assim, e assim na minha vida. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer desse jeito, o Senhor tem que fazer aquilo lá. Isso é a obediência do nosso pai Abraão? Não. É o contrário, hoje Deus é que tem que obedecer às minhas ordens, às minhas vontades e os meus caprichos. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, né? Aleluia. Meus irmãos, nós temos que ter esta obediência do nosso pai da fé, nosso pai Abraão. Confiar nas promessas, como ele creu, aleluia. Ele creu que teria uma descendência, mesmo na idade avançada, Gênesis 15, 6. Aleluia, ele creu na provação extrema, disposto a sacrificar Isaque, confiando que Deus iria prover todas as coisas sobre ele. Ele era um intercessor, ele orava pelos outros. Um exemplo aqui, como Sodoma e Gomorra, ele se preocupou com seu sobrinho, se preocupou com as pessoas. Senhor, mas se tiver tantos justos aqui, o Senhor vai destruir isso. Senhor, se o Senhor tiver mais tanto, o Senhor vai destruir. E foi reduzindo, ele se preocupava, era um intercessor. Era um hospitaleiro que tinha hospitalidade, né? Exercia a hospitalidade. Estranhos com generosidade, Gênesis 18, de 1 a 8. E abrigou ali os anjos do Senhor na sua casa. Uma aliança com Deus. Recebeu promessas eternas de bênçãos, de multiplicação, e é modelo para nós, os crentes de hoje. Aleluia. Paulo cita como referência de justificação pela fé, Romanos 4 e Gálatas 3, 6 e 9. Aleluia. Meus irmãos, vamos nos espelhar nesse tipo de pai. Então,
3 tipos bíblicos de paternidade. Primeiro, o Deus Pai. Segundo, Abraão, o pai da fé, um homem de hospitalidade. Fez aliança com Deus, recebeu a aliança de Deus de ser pai de muitas nações e modelo para nós os crentes. E o terceiro tipo bíblico de paternidade, José, o pai adotivo de Jesus. Deus espelhado por misericórdia, aleluia. Veja bem, um tipo de pai que também nós temos que ser, meus irmãos, sermos pais, que possamos agir com justiça. Para isso nós temos a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração, para que nós, antes de nós tomarmos decisões, nós possamos agir, mediante a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, agir com justiça. Meu pai sempre tinha um ditado que, antes de a gente responder, antes de a gente fazer alguma coisa, era para a gente encher a boca d'água e contar até 10. E a gente poderia mudar de opinião, né? Então, até você ir lá, encher a boca d'água e depois contar até 10, já poderia ter mudado o nosso pensamento e não agirmos com ira, né? Então, assim, meus irmãos, nós devemos ser iguais a José, o pai adotivo de Jesus. O que mais que ele foi? Ele foi sensível à direção de Deus. Obedeceu prontamente às revelações dadas a ele em sonho, lá em Mateus 1, 20 a 24, 2, 13 a 15, 19 e 23. Sensível à direção de Deus. Um anjo chega para ele e fala: eu tenho um projeto para você. Você de Maria vai nascer, e o Salvador, e assim, os irmãos conhecem muito bem, não quero me ater aqui a esses detalhes. Mas o importante é aqui que ele é sensível à direção de Deus. Aleluia. Nós também devemos ser sensíveis à direção do nosso Deus. Aleluia. Para que possamos poder andar de vitória em vitória. Para que possamos conseguir terminar a nossa jornada, para que possamos concluir aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, para que os nossos projetos, aqueles que Deus tem depositado sobre nós, sobre a nossa vida, sejam terminados, nós possamos ao final deles falar igual: olha, eu acabei minha carreira e guardei minha fé. Nós temos que ser sensíveis à direção de Deus. Ele também foi um protetor da sua família. Ele salvou a Maria e Jesus fugindo para o Egito. Um trabalhador diligente, provedor do lar, como carpinteiro, lá em Mateus 13, 55. Ele era extremamente humilde, aceitou o papel secundário na história, sem buscar a glória para ele. Um exemplo de paternidade. Ele criou Jesus como seu filho legítimo, dando o mesmo tratamento, de forma igual aos outros filhos que ele possuía com Maria. Ele deu educação e inserção total na história. E para que Jesus cumprisse todas as promessas messiânicas. Aleluia. Meus irmãos, eu termino essa mensagem com um resumo. Nós, primeiramente, devemos perdoar todas as falhas que os nossos pais terrenos cometeram conosco. Não podemos guardar mágoa nenhuma jamais no nosso coração. A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. E se, porventura, alguém que está aqui ou que está nos assistindo pela internet, às vezes guarda algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor, por alguma coisa que aconteceu, por uma falha humana do seu pai, perdoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer isso? Aleluia. Você vai ser livre de um fardo, livre de alguma coisa que possa até atrapalhar você, até mesmo para a tua salvação da tua alma.
mas que você possa perdoar todas as falhas dos seus pais aqui na terra. Compreender a paternidade espiritual através de Deus, nosso Pai. E declarar o teu amor verdadeiro a esse Deus que pode todas as coisas na minha e na tua vida. Amém? Aprender a amar a Deus de uma forma mais abrangente, mais próxima. Tomar o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé, e nos deixar ser usados como José, o pai adotivo do nosso Salvador. Aleluia. E para os pais presentes aqui, um puxãozinho de orelha. Se nós não beijamos os nossos filhos, se nós não dizemos que nós amamos os nossos filhos, que a partir de hoje você possa fazer isso. Eu sempre faço isso com os meus filhos, uns brutas de uns homão, né, grandão, né, barbado, né? Mas eu dou um beijo naquelas barbas deles lá, né? E digo para eles que eu amo eles. E eles também falam para mim todas as vezes também que me amam. Se você não tem essa prática, ainda comece a partir de hoje. É importante. Quebra barreiras. Deixa tudo mais fácil, mais simples. Também para que este amor para com Deus também seja compreendido de uma melhor forma. Nós temos que demonstrar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós, quando nós subimos aqui, que não pode ser simples palavras, palavras escritas, palavras pensadas, mas eu tenho que distribuir aquilo que eu tenho dentro da minha vida. Ainda numa reunião que nós tivemos, nós participamos na sexta-feira, eu falei ainda com os irmãos sobre isso, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso dizer para os irmãos que eu vou dar, agora os carros que estão na moda, aí, um BID, né? Vou dar um BID para cada um de vocês aqui, os carros elétricos agora, né? Eu não posso fazer isso. Mas aquilo que eu tenho, eu posso compartilhar e dar para os irmãos. Amém? Que você possa fluir o amor de Deus no seu coração, transbordar isso para a sua família. Você poder abraçar a sua família, os seus filhos, sua filha, os seus netos, seus pais, enfim, que o amor de Deus possa transbordar no seu coração e que você possa cumprir tudo aquilo, todos os planos, os propósitos que Deus tem na tua vida, porque como nós pregamos aqui, Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele disse para mim e para você. Amém? Vamos confiar totalmente nesse Pai, como Abraão confiou. De uma forma, como eu coloquei aqui, radical. Uma obediência radical em Deus. Crer, se atirar, como uma criança se atira nos braços do Pai. Sem pensar, sem titubear. Amém? Glória a Deus. Encerro aqui, desejando a todos um feliz dia dos pais, aos pais. Que Deus possa transbordar o amor dele no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém?